Você contratou um plano de saúde empresarial só para o seu grupo familiar e via CNPJ? Bom, nesse caso, é muito possível que você esteja pagando um reajuste bem alto, cada vez mais caro, e aí não sabe por que isso está acontecendo. A boa notícia é que há boas perspectivas na justiça para esse seu caso. Eu vou te explicar por quê. Esses tipos de planos são considerados falsos coletivos, porque eles são registrados como empresariais, mas na verdade eles atendem somente a família do titular do plano de saúde. Então, o que acontece é que a operadora de saúde, muitas vezes, ela condiciona determinados tipos de plano de saúde a que as pessoas tenham um CNPJ. E aí, a pessoa abre um CNPJ, quer dizer, cria um MEI, uma microempresa, sem ter realmente um funcionamento, sem ter funcionários reais, não tendo um vínculo com uma população grande que seja beneficiária. Não é uma empresa realmente. Foi simplesmente um CNPJ para ser contratado aquele plano de saúde, para ter a proteção daquele grupo familiar. Por isso ele é chamado plano falso coletivo. E por que isso é um problema? É que esse tipo de plano gera reajustes que são muito maiores do que os planos individuais, que aposto que foram esses planos individuais os que você visava contratar, porque esses sim são os planos que têm um reajuste que é regulado pela ANS. Nos planos que são contratados via CNPJ, os critérios de reajuste eles acabam sendo ocultos, eles não têm transparência. E aí, o que acontece é que a operadora do plano de saúde não apresenta para você, que é beneficiário desse plano, uma justificativa, uma memória de cálculo, uma explicação do porquê o reajuste, o índice de reajuste aplicado naquele ano e ao longo do tempo. A Justiça já está ciente desse tipo de contratação, desse tipo de acontecimento né, que as operadoras de saúde estão condicionando muita gente no Brasil a se submeter. E aí, com isso, esse caso já chegou ao STJ, que é um dos principais tribunais do país. O que o STJ disse a respeito? Ele já reconheceu que planos de saúde contratados nessa modalidade de CNPJ para um grupo familiar pequeno, que tem poucas vidas nesse caso, né? Esses planos de saúde, eles na verdade devem ser tratados como individuais. E o que isso significa na prática? É que o reajuste nesse caso, se esses planos podem ser tratados como individuais, o reajuste ele deve seguir o índice da ANS. Então, nesse tipo de ação, em que a gente leva à justiça os planos que são chamados de falso coletivo, a gente pede para que seja aplicado o índice da ANS e não o índice que a operadora do plano de saúde determinou aleatoriamente, sem transparência, sem te informar o porquê desse índice. E com isso acaba se pedindo também a devolução dos valores pagos a mais nos últimos 3 anos, porque é o período que o Código de Defesa do Consumidor determina que pode ser devolvidos os valores pagos indevidamente nesse tipo de contrato. Então, esse tipo de ação, a gente se baseia nesse precedente que é muito forte do STJ, explicando para o Tribunal do Estado que o STJ já decidiu nesse sentido. E como o STJ é um dos tribunais superiores do Brasil, é necessário que os tribunais que são inferiores, eles decidam nessa mesma linha. E é isso que tem acontecido sim, tá? Muitas decisões nesse sentido aí favorável à redução do índice de reajuste, não de acordo com o critério aleatório que beneficia as operadoras, e o critério esse
que é determinado unilateralmente pela operadora, mas sim pelo índice da ANS. Um exemplo, num caso em que havia um contrato CNPJ de plano empresarial para 2 vidas, no caso era a operadora de saúde Amil. A mensalidade paga por essas 2 pessoas chegou a R$ 5.174,95. E aí, com a aplicação do reajuste, não o reajuste do plano de saúde, né, determinado, o índice determinado por eles, mas sim com o índice determinado pela ANS, o verdadeiro preço desse plano seria R$ 3.085, ou seja, uma diferença de R$ 2.000 por mês, que é uma diferença brutal para quem está pagando esse valor. Faz muita diferença, principalmente se você considerar que também tem direito a reaver os valores atrasados, né? Então, esse cálculo todo é feito e pede-se ao juiz tanto os valores presentes, os futuros e os passados. Quer dizer, futuro é para reajustar a mensalidade de acordo com o índice correto. Os passados é para devolver o que foi pago a mais, que foi pago de acordo com o índice errado aplicado. Então, nesse caso, você tem direito a revisar os reajustes abusivos, a reduzir a mensalidade com base no índice da ANS, a equiparar seu plano a um contrato familiar, que significa um contrato individual, que tem essa previsão, essa regulamentação pela ANS, e ser restituído dos valores pagos a mais nos últimos 3 anos. A Justiça, ela pode te ajudar desde que você entre na Justiça com uma ação judicial para revisar o valor da mensalidade, e também a gente acaba tendo que exigir documentos da operadora, como histórico de pagamentos, os cálculos. Existe essa tabela aí, né, essa planilha de cálculos feita para demonstrar ao juiz exatamente os valores envolvidos na questão, e pedindo também para equiparar esse plano, que foi contratado com o nome de empresarial, mas que na realidade fática é um plano individual familiar. Tudo isso tem amparo legal nas resoluções da ANS, Agência Nacional de Saúde, e em decisões do Superior Tribunal de Justiça. Não é uma aventura, é algo que já tem um precedente aí nos tribunais, um precedente, jurisprudência que é forte. Então, acaba sendo um tipo de ação que tem, sim, uma base, uma base legal, uma base jurisprudencial que a gente pode caminhar com uma certa segurança. Se você desejar saber mais sobre esse tipo de caso, sobre a aplicação desse caso à sua situação específica, se você sofreu reajuste abusivo via CNPJ, via plano empresarial, você pode deixar seu comentário aqui, ou então clica no link da descrição desse vídeo, ou então mesmo envia aqui um e-mail para direitocontodos@gmail.com, que a gente pode te passar mais informações sobre esse caso, tá bom? Você também, se você tiver gostado, tiver te ajudado esse vídeo de algum modo, por favor, deixe seu like, ou então compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas e ajudar também o maior número de pessoas possíveis. Tá? Agradeço a sua atenção, inscreva-se no canal e até a próxima.